Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre testemunho. Quando a gente fala testemunho, né, parece até que eu vou contar uma história aqui para vocês, né? Eu vou contar uma história, mas não vou dar o meu testemunho, eu vou ensinar a montar o testemunho. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, o testemunho é o seu endereço energético. Quando se faz um trabalho radiônico ou radiestésico de pesquisa, nós precisamos de autorização, em primeiro lugar, de alguém. E essa autorização, ela depois de dada, nós criamos algo ou tiramos algo da pessoa. Quando eu falo tiramos algo, vamos lá, um pedaço de unha, um fio de cabelo, ou a gente pode fazer aqui o testemunho energético, tá? Aqui eu tenho um exemplo de testemunho. Aqui tem algumas figuras aqui que vocês podem perceber, tá? Geométricas com algumas linhas que você pode recortar redondinho, ou você pode recortar aqui dessa forma, meio que picotadinho. Aqui você vai colocar o nome, o endereço, se você tiver. Se não tiver o endereço, você vai colocar a cidade e o estado e a data de nascimento. Isso aí é básico para você montar o testemunho. O testemunho, ele tá montado depois disso? Não. Não tá montado, tá? Eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Muitos radiestesistas vão dizer assim para mim: Van, olha só, vem cá, o testemunho ele tem que ser redondo, ele não pode ter bordas. Eu já ouvi falar que o testemunho ele tem que ser perfeito como o universo. E eu vou te dizer que eu já fiz testemunho com papel colorido, com papel desses que a gente cola, post-it, post-it colorido. Porque com post-it eu trabalho a cromoterapia e ainda tenho a facilidade de colar ele numa mesa ou num gráfico e depois colar em outro. Eu já fiz ele quadrado, verde, fluorescente. Mas uma coisa eu acho muito importante a respeito do testemunho. Vão te falar assim: olha, você já fez o testemunho com lápis, porque o grafite ele tem uma energia diferente. Eu vou falar, gente, já fiz testemunho de caneta normal. Funciona? Sim, do mesmo jeito. Aí vai chegar um radiestesista mimizento e vai dizer assim: nossa, mas ela faz testemunho sem um lápis. O lápis ele tem que ter grafite porque tem atrito. Gente, não tem nada a ver. Funciona da mesma maneira. Do mesmo jeito. O testemunho quadrado, redondo, triangular, azul, verde. Você não vai fazer um testemunho preto com aquele lápis de cor branca que a gente tem, né? Isso aí já foge um pouco ao padrão. Mas se você tiver um post-it verde de preferência, olha, você está trabalhando com cromoterapia, saúde. Se for um caso de relacionamento amoroso, uma situação de harmonização, você pode usar um post-it rosa. Então, gente, fica um pouco... algumas pessoas vão falar sobre essa coisa do testemunho ser redondo, porque ele precisa ter uma forma de losango, que ele não pode ter pontas. Eu gosto do testemunho redondo para colocar em mesa radiônica. Por quê?
porque facilita colocar no gráfico que a gente vai aprender a ativar o testemunho. Apenas um nome com a cidade, o estado e a data de nascimento, ele não é um testemunho ainda. Ele precisa ainda de um elemento. E a gente vai aprender isso mais pra frente. Por quê? Porque primeiro vocês têm que ter a confiança em pendular. Vocês vão fazer primeiro o exercício e eu dei aqui início à formação de testemunho. Aqui eu dei só um exemplo, tá? De como você vai fazer o seu testemunho. Pode fazer o seu testemunho assim, tá? Tá vendo? Cortar ele bonitinho, aí você vai colocar aqui. Maria da Silva, nascida em 1º de janeiro de 1989. Ela é moradora de São Paulo, capital. E aí tá pronto o testemunho? Não. Eu tenho aqui os elementos principais do testemunho. Porém, eu tenho que fazer a ativação desse testemunho. Existe uma maneira, tá? Para que você ative o testemunho. E a gente vai fazer outros exercícios do pêndulo, tá? O pêndulo, ele precisa, você precisa ter firmeza. Por isso, eu vou fazer com o grupo, quem quiser participar, um alinhamento de chakras, tá? Para que você possa estar também alinhado e para que você possa trabalhar, porque o principal é que o terapeuta, ele trate de si mesmo primeiro, para poder ele tratar os outros, né? Então, é assim. Primeiro, eu me trato para poder depois tratar as outras pessoas. E o testemunho, ele é a base de qualquer coisa. Então, um fio de cabelo, eu já não preciso de mais nada. Você vai colocar ali com um pedacinho de durex, você vai colocar com um pedacinho de uma pedra. Você também pode pegar uma roupa, um pedacinho da roupa usada da pessoa. Pega um pedacinho de roupa usada, né, da pessoa. Vai cortar a pontinha. Se for do seu bichinho, você vai utilizar o pelo do bichinho. Também serve. Como eu falei, tem inúmeras formas de testemunho, né? O cílio, qualquer coisa que contenha o DNA, né? Quando a pessoa vai fazer teste de DNA, ela vai te pedir um pedaço do cabelo da pessoa, vai pedir coisas que tenham DNA. Então, o cabelo, ele serve como testemunho também. Cílios servem como testemunho. Pedaço de unha serve como testemunho. O pelo do seu animalzinho serve como testemunho. O local onde ele dorme serve como testemunho, porque ele teve ali por muito tempo, ele depositou ali fluidos, né, do corpo corporais. Então, enfim, tudo isso monta já de um testemunho vivo, né? Vivo é o cabelo, a unha, o pelo, é o testemunho vivo. E o testemunho que a gente cria é aquele quando a gente não tem acesso. A gente também pode usar como testemunho um testemunho muito importante, que é a foto. Uma foto 3x4, tá? Mas a gente precisa antes ativar esse testemunho e a gente vai aprender, tá?